Tudo sobre o Cruzeiro e a busca ou não por um reforço para a posição de goleiro depois da lesão de Cássio. Dono do Cruzeiro admitindo mudanças caso o time não melhore nas 3 próximas rodadas. O Cruzeiro, numa rara lanterna do Campeonato Brasileiro, alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro para responder se a Raposa pretende contratar um goleiro depois da lesão grave de Cássio. Cássio não deve mais jogar nessa temporada, vai passar nessa segunda-feira por uma cirurgia no joelho depois de uma lesão multiligamentar no jogo contra o Flamengo. Constatação meio óbvia, você perde o seu titular, na teoria você vai buscar um goleiro, certo? Antes de trazer a resposta do Cruzeiro, deixa eu só te explicar como é que fica a partir de agora. Matheus Cunha assume a condição de titular, goleiro contratado no fim da temporada passada do Flamengo. Matheus que teve em 2023 o ano em que ele mais jogou na carreira, na oportunidade de 36 jogos. Quero contar que além do Matheus, Cruzeiro só tem goleiros extremamente jovens no seu elenco principal. Casos do Otávio, 20 anos, do Marcelo Heráclito, de 20 anos, e do Felipe Teixeira, de só 16. Perguntei para uma fonte cruzeirense antes de gravar esse vídeo: há a possibilidade de o Cruzeiro buscar reforços pro gol? E a resposta: não temos intenção de contratar ninguém para essa posição por agora. Vale a lembrança de que a janela de transferências no futebol nacional se encerra no dia 27 de março. A partir daí, somente na metade do ano. E pelo que eu entendi, essa vai ser a decisão do Cruzeiro. Aguarda-se até a metade do ano para entender como é que o Matheus Cunha reage e também como os meninos que vão ser reservas imediatos do ex-flamenguista. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, lanterna do Campeonato Brasileiro. A vitória do Vasco contra o Palmeiras nessa quinta-feira jogou a Raposa para uma rara lanterna de campeonato nacional. Mesmo já tendo sido rebaixado para a Série B, foram bem poucas as ocasiões em que o Cruzeiro esteve na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série A dos pontos corridos. Fui fazer esse levantamento e em apenas 2 momentos o Cruzeiro já havia estado na última colocação. Isso aconteceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 e na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. Nem em 2019, quando o Cruzeiro é rebaixado, a Raposa ficou na última ou na penúltima colocação. Importante contar que na Série B, onde o Cruzeiro esteve por 3 temporadas, foram 2 rodadas na última colocação. Isso aconteceu na primeira rodada de 2020. Você vai lembrar que o Cruzeiro perde 6 pontos por conta do não pagamento da compra de um jogador e inicia o campeonato com menos 6 pontos. Ele até vence na estreia, mas se mantém com menos 3 pontos na última colocação na segunda rodada. Com uma nova vitória ele chega a 0 pontos, mas com saldo de gols 2 à frente dos adversários. E a segunda vez na Série B em que o Cruzeiro também foi lanterna aconteceu na segunda rodada da segunda divisão de 2021. É por causa da lanterna do Campeonato Brasileiro, campanha horrorosa no Nacional, que Tite corre risco de demissão. E um tropeço no final de semana contra o Vasco dentro de casa pode determinar a queda do ex-treinador da seleção brasileira. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada: circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar
bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências, é titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Beleza? Abraço, tchau! Hora de falar sobre o Cruzeiro, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e pior campanha na era dos pontos corridos depois de 5 rodadas. Raposa perdeu para o Flamengo e soma apenas 2 pontos em 15 possíveis. Até então, a pior campanha do Cruzeiro era de 2011, com 3 pontos em 15 possíveis. Depois da partida, um torcedor do Cruzeiro que estava no Maracanã encontrou-se com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e perguntou: Pedro, como é que tá? Não vai fazer nada e tal? E ele até chega a sugerir. E o Felipe Luiz? Dá uma olhada na frase do torcedor descrevendo a conversa com o dono da SAF cruzeirense, abre aspas, falei no ouvido dele: Pedrinho, você tem que trazer o Felipe Luiz. Aí ele deu uma balançadinha de cabeça, concordou e disse: vou esperar mais esses 3 últimos jogos antes da parada, e a gente vai dar uma mexida. Que são esses 3 últimos jogos e que parada é essa? O Campeonato Brasileiro tem partidas no domingo, na quarta e no outro domingo. Depois ele para por 9 dias por conta da data FIFA. O Cruzeiro, nesse período, recebe o Vasco da Gama no domingo, visita o Atlético Paranaense na quarta e recebe o Santos no domingo. Caso não consiga pelo menos uns 6 pontos nesses 9 possíveis, é possível, é natural, é provável, é possível que o Pedro Lourenço comece a fazer mexidas. Dá para dizer que Tite segue pressionado, apesar do título do Campeonato Mineiro. Talvez seja a corda, o elo mais fraco dentro dessa estrutura cruzeirense. Raposa que tem a pior defesa do campeonato com 11 gols sofridos e o segundo pior ataque com 4 gols marcados. Bora falar agora sobre Gerson e seu pai. Gerson saiu pela porta dos fundos do Flamengo no ano passado quando pagou a multa rescisória para ir jogar no Zenit. Tudo arquitetado pelo pai e seu empresário, o seu Marcão. Pois bem, o Gerson começou a ter problemas ainda no hotel, quando foi notificado pela justiça, por um oficial de justiça, de uma ação que cobra 42 milhões de reais. O Flamengo exige o pagamento dos direitos de imagem e de luvas que haviam sido acertados. Quando o Gerson vai para o Zenit, ele descumpre o acordo e acaba agora sendo processado por esse caminhão de dinheiro. Gerson que foi muito hostilizado por torcedores do Flamengo. Já o pai do Gerson resolveu ir todo bonitão lá para a área de torcida mista, que recebe torcedores do Fla e também do time visitante. Pois bem, Marcão precisou sair escoltado de lá. É que torcedores do Flamengo começaram a xingá-lo e também a atirar copos, entre outras coisas. Marcão chegou a dizer que isso só acontece porque ele é negro. Na minha percepção, não tem nada a ver com o fato da cor da pele, e sim com o fato de ele ter arquitetado a saída do Gerson de maneira bastante ruim no ano passado. Você quer opinar sobre o tema? Use o espaço para comentário e já deixa registrada a sua opinião, beleza?